Com todas as sortes de bênçãos. Que alegria! Mais uma noite estando com vocês, incansável, sempre trazendo aqui uma palavra. Depois de mais um dia de trabalho, já agradeci ao Pai dos Espíritos por nos manter vivos, dando saúde, força, vigor, esta disposição de estar de manhã, meio-dia e às 20 horas com vocês, em meio a um trabalho e outro. A gente vai ali, às vezes erra, se machuca, corta a mão, arrebenta a mão toda, suor, concreto, sobe, desce. E a gente está sempre com a palavra no coração, meditando, com os lábios confessando a palavra. E quando chega este momento, é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês. Olha, brevemente, deixe-me falar, me suportem. Recebi uma ligação hoje de um irmão lá do Rio Grande do Norte, deve estar nos assistindo. Quero dizer a vocês, já disse isso, eu não compactuo com este tipo de evangelho que se pregam por aí. Eu não compactuo com esse evangelho de expor a imagem, de refutação de irmãos da graça, de colocar nomes. Eu não preciso disso. Graças a Deus, Deus me deu conteúdo o suficiente, me deu pelo menos a 4ª série para mim ler a Bíblia, entender e passar para vocês. Eu não preciso crescer em cima de ninguém. Eu não preciso expor e defamar o meu irmão. Eu não preciso disso. Este canal sobrevive pelas suas próprias forças. Este canal procura apresentar os seus próprios conteúdos. Não tenho nada contra quem faz isso, mas eu não compactuo. Eu não sou a favor de expor foto, de fazer boneco, de citar nomes, de cuidar da vida pessoal de irmão, de falar daquele irmão A, de falar irmão B. A nossa luta é doutrinária, assim como nós fazemos doutrinas, falamos contra doutrinas de vários segmentos. Se uma doutrina é apresentada e eu vejo que ela não cabe dentro do meu entendimento, eu combato a doutrina apresentando aqui. Não vou usar a imagem de um, de outro. Sabe por quê? Porque por trás daquela imagem pode estar um chefe de família, um pai, um irmão, um amigo, e fica ridículo. Eu acho que a gente precisa fazer uma reforma dentro da própria graça de Deus, porque o evangelho que estão pregando por aí, olha, com certeza não é inspirado por Deus. Meu grande abraço, meu irmão Antônio, lá do Rio Grande do Norte, que entrou em contato comigo. Eu estou deixando aqui publicamente o meu compromisso de pregar o evangelho sem querer difamar, entregar, falar mal de quem quer que seja, do espírita, do evangélico, do pregador da graça, do católico. Não, eu combato a doutrina. E quando a gente fala de cães gulosos, é esta máfia do sistema religioso e não de um homem, não de um ser. Eu não vou citar nome de ninguém, não vou usar imagem de ninguém, porque eu acho que eu encontro conteúdo suficiente na Bíblia Sagrada para apresentar os meus argumentos. Amém? Bom, o tema da nossa mensagem é: a terra não será destruída. Infelizmente, com dor no coração, eu digo isto. Mas, partindo da primícia que Deus é soberano, e há várias passagens que corroboram que a terra não vai ser destruída, eu, como não posso contender com o Criador, mergulho nos estudos acerca disto e entendo que Deus faz o que Ele quer. No meu entendimento, como eu vejo muita maldade, e eu sei que esta já é a pergunta de muitas pessoas, assim como eu já fiz esta pergunta, quando eu entendi isto aqui, ora, mas aí então
Pô, como é que vai ser? A maldade vai continuar? São esses questionamentos que a nossa mente finita vai limitando os desígnios de Deus. Entende? Então, como Deus é soberano e ele faz aquilo que ele quer, e nós nos submetemos a isto. Então, infelizmente, com o coração partido, porque assim como muitas pessoas, eu queria de fato que essa terra fosse destruída, tirassem todos os homens maus e ficassem só a semente boa e nós reinássemos 1000 anos. Só que tudo isso é uma história contada pelos pastores Spielberg. Eles criam toda uma história, assim como já contou para você a história de Lúcifer, que ele era um querubim da guarda lá no céu e que ele vinha com a terça parte dos anjos e descia e que aqui conversava com os anjos, uma rebelião e Deus não sabia o que estava acontecendo. É assim que se conta a história da destruição da Terra, do planeta Terra, enfim, do universo, enfim. Então aí está o tema: a terra não será destruída. E a pergunta que muitos irmãos que estão entrando no sistema religioso, nesse momento, caindo de paraquedas, e aqueles irmãos que são novos no nosso canal, a pergunta que eles fazem é isso: mas está escrito na Bíblia que a terra será destruída. É verdade, está escrito que os céus, as estrelas, o sol vai se tornar dia, noite e tal. Só que isto não é a terra cosmos. Estas são linguagens de figuras comum entre os judeus. Os judeus sempre usaram linguagem de figura. Era próprio na época de Moisés, criado na cultura egípcia, eles falarem por meio de sinais, escreviam nas rochas, nas cavernas. A serpente era usada como símbolo de poder. Jesus, quando pregava e ensinava por meio de sinais de figura. Olhai para o lírio do campo. Nem Salomão se vestiu como ele. Ora, é claro que Salomão, a roupa de Salomão, era melhor do que um lírio. Claro, mas ele estava falando usando essas simbologias, essas linguagens de figura. O apóstolo Paulo usa a metáfora do vaso. Então, toda esta linguagem bíblica era uma linguagem judaica, não a nossa. A Bíblia tem uma linguagem, apesar dela ter sido traduzida em vários idiomas e ter sido atualizada ao longo dos anos, toda a sua linguagem original, o seu contexto, é uma linguagem de figura. E quando os pastores leem a Bíblia, em especial nesse texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, eles se pegam a esses sinais. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma linguagem de figura ou uma figura de linguagem. A ordem aqui, eu acredito que não muda o sentido da palavra. Então, já pregamos sobre isso, o sol que ia se escurecer. Vocês se lembram, e eu já preguei sobre isso, quando Deus disse que o sol, a lua e as estrelas iriam se curvar perante José, Deus estava se referindo ao sol, à lua como as constelações, as estrelas como constelações. Deus estava se referindo aos astros. Ou Deus estava usando a linguagem que eles entendiam, se referindo àqueles que governavam sobre José, neste caso, seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Então, na linguagem de figura, na expressão de Deus para com José, um judeu que entendia esta linguagem, o sol estava ali como seu pai, a lua como a sua mãe e as estrelas como os seus irmãos. Tu te lembras quando Deus chama Abraão e olha para os céus e diz: olha as estrelas,
se é que tu pode contá-las, assim será a sua descendência, representando então o grande número de pessoas que sairiam ali das entranhas de Abraão. O salmista diz que o Senhor Deus é o sol. O Malaquias disse que para vós nascerá o sol da justiça. Então, estas são linguagens de figura para falar de governo, autoridades. A Bíblia fala de potestade, quer dizer poder. Então, toda esta linguagem de figura, se você pega de forma literal, você arruma um problema teológico muito grande. Por quê? Porque os professores da escola bíblica dominical acreditam que, de fato e de verdade, as estrelas vão cair. Gente, se as estrelas caírem do céu, ninguém vai para o céu, porque acaba com tudo. A catástrofe mata justos e injustos, inocentes e culpados. Entendeu isto? Então, olha o que se pega. A passagem de 2 Pedro, já falamos sobre outra, falamos de Apocalipse, já falamos sobre outra passagem de Pedro, que os céus estrondosos. Vamos falar sobre essa. Antes que você entre aí falando de outra passagem, nós temos já aqui, já falamos sobre as outras passagens. Vamos falar sobre esta. Olha lá, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem. Ora, agora eles não existiam antes, Pedro. Então ele disse, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Claro, já falamos com isso, que no dia do juízo não foram todos os ímpios que foram destruídos, porque o filho da perdição, General Tito, atravessou o ano 70 só morrendo em 81. Então, ele diz que os céus estavam sendo, e a terra, estavam sendo entesourados para o fogo. Este fogo é a condenação. Este fogo aqui, apesar de que Jerusalém também pegou fogo num acidente lá em Jerusalém, mas o fogo também é condenação. E quando Pedro se refere a céus e a terra, Pedro fala da terra das pessoas que viviam naquele contexto e os céus, o governo. Aliás, ele tira esta frase de um exemplo, o que iria acontecer, ele tira do exemplo que aconteceu lá com Noé. Se você voltar ao versículo de número 5, olha só que interessante o paralelo que ele faz. Tipo, o que aconteceu lá com Noé, o juízo que aconteceu em Noé, era o juízo que aconteceria ali nos dias de Pedro, aonde o epicentro seria Jerusalém. Ele diz, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Veja, Pedro diz que aquele mundo de então, que era lá de Noé, ele se refere que acabou na água, que foi o dilúvio, ele diz, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo. Veja, naquele juízo de Noé, quem pereceu foram as pessoas. Apesar de ter tido um dilúvio, apesar de haver o juízo de Deus sobre aquele povo, aqui não diz, ou você sabe, que não houve a destruição da humanidade. Quando Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra, não foi o fim da humanidade. Assim como Pedro está dizendo que aquele mundo que veio a perecer o mundo, este mundo que Pedro se refere, era as pessoas mais que ali viviam e os governantes daquela época, os céus, os governantes e a terra.
A terra era compreendida também pelas pessoas. Ouve, ó terra, as pessoas que viviam ali também eram vistos, considerada um conjunto de pessoas. Então Pedro diz que assim o que aconteceu estava próximo a acontecer nos seus dias também. Você sabe que céus ali e na Bíblia não significa o céu azul ou o céu onde Deus habita. O céu é uma posição de governo. Aliás, eu acho que eu tenho aqui Isaías, capítulo 14. Deixa eu escrever aqui para você, Isaías 14, versículo de número 12. Olha só o que a Bíblia mostra como céu. Leia comigo, Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Quando o sistema religioso lê esse texto, diz que era Lúcifer que caiu do céu, que caiu lá da onde Deus habita. Não, o céu aqui era o status de posição do rei. Por quê? Porque este texto se refere a Nabucodonosor, se refere ao rei da Babilônia. Olha o que diz o versículo de número 4, olha só, deixa eu voltar aqui, tenha paciência comigo. Então proferirás esse mortejo contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor, acabou a tirania. Então esta profecia, este mortejo, não dizia respeito a um anjo que estava lá no céu, lá com Deus. Era um anjo, era um rei da Babilônia, que céu significa a sua posição, o seu status de rei. Então ele iria cair da sua posição, do seu reinado, do seu poder. Então, quando Pedro diz que os céus, ele estava se referindo aos governantes. Pedro estava se referindo às autoridades, aos poderes constituídos, que passariam, que estavam reservados para o juízo. Jesus disse, como vocês escaparão do juízo vindouro? Era isto que Pedro estava dizendo. Nos dias de Noé, eu também não sei se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho, Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 11. Olha só o que Deus disse quando Pedro se referiu lá que o mundo de então pereceu. Foi o mundo que ele diz, era um mundo das coisas que habitavam, as pessoas, o governo. Olha só, Gênesis capítulo 6, versículo de número 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque toda a terra está cheia da violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Então você veja, houve um juízo, mas não foi o fim do mundo. Deus acabou com aquele governo, com aquele sistema de coisas, preservando apenas a Noé, a sua família e os animais. O que é que aquela arca representava? Um novo governo, uma nova vida, uma nova geração. Pasmem, lá dentro da arca, quem ia? Uma semente da perdição, um dos filhos de Noé. Então, quando Deus exerceu o juízo lá naquele mundo de então, que acabou todas as coisas, mas não acabou com a humanidade, também Deus preservou o filho da perdição, Cã. Então, disse em Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 20, tenha paciência comigo, olha lá. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo,
não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Leia, porque é mau o desígnio íntimo do homem. Não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com o demônio. É o desígnio no íntimo do homem que é mau. Olha o que o próprio Deus disse: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha que interessante. Deus então destrói aquele sistema de coisas, traz juízo sobre aqueles governantes, sobre aquela terra, pessoas mais, preserva a Noé e a sua família e ali um filho da perdição no meio para que a sua semente continuasse, o joio e o trigo, o bode e a ovelha. E Deus então, depois do dilúvio, depois do juízo, trazendo agora um novo governo, trazendo agora um novo sistema de coisas, aliança com Noé, ele diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente. Deus fez uma promessa que a terra não seria mais amaldiçoada. Agora, as maldades que acontecem na terra são por causa de quem? Do homem que é mau desde o seu íntimo, desde a sua concepção. O que está aí é obra da carne: homicídio, contendas, guerras, inveja, ira, traições, adultério, prostituição. Tudo isto é que é mal e que quando o povo da graça de Deus se vê livre disso, começa a construir para si e em torno de si um mundo muito melhor, protegido por Deus, com a provisão do próprio Deus que já habita em nós. Então, o que Pedro estava dizendo era exatamente isso. Assim como veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra, aquele fogo que Judas disse que era o exemplo de fogo eterno, que o fogo era intenso, assim também Pedro estava dizendo que estava próximo, iria acontecer ali nos seus dias, porque o juízo estava próximo. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Temos explicado isso. A casa de Deus para Pedro era onde? Pedro, judeu. Para Pedro, a casa de Deus era o templo lá em Jerusalém. E ele estava preparando aquela mensagem de que os céus iriam ser preservados para o fogo, era para o juízo que viria, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, os judeus, qual seria o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Seriam destruídos, Pedro. Seria a destruição da carne. Eram os homens maus, eram os ímpios, era o vaso da perdição. Estavam preparados uns para esses dias e assim como Noé preservou lá o filho da perdição, sendo da sua própria família, seriam preservados também como o general Tito passou e muitos outros ali. Então, a terra não iria ser destruída. O que Pedro estava usando era uma linguagem de figura e que os seus ouvintes entendiam muito bem naquela época. Assim como José entendeu que a lua não iria se curvar diante dele, que o que iria se curvar diante dele eram os seus pais. Tanto é que os seus irmãos, quando ouviram isso, dizendo: está louco? Vamos eu te servir? Meu pai e sua mãe se curvar? Porque eles entendiam. Hoje, ao invés de esclarecer isto, fica colocando medo nas pessoas. Há uma ameaça, há um terror psicológico generalizado. E as pessoas passam ano e sai ano esperando Jesus voltar, Jesus voltar, Jesus voltar. Quando tudo isso, disse Pedro em 1 de Pedro capítulo 4, 17, no ano 62, quando escreveu a sua carta para 63, se eu não me engano, na Macedônia, dizendo: olha, o juízo vai chegar, está próximo, está vindo. Tudo aquilo que foi dito com linguagem de figura, hoje nós entendemos que aqueles irmãos lá
estavam entendendo. Então, se a terra era ali, compreendia as pessoas, os homens maus, os governos, os céus, que iria acontecer, da onde Pedro tirou essa ideia? Jesus já havia profetizado, Mateus capítulo 24, versículo 19. Preste atenção nesta palavra, por favor. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então já estudamos sobre isso. O sol se escurecerá, sua autoridade maior não iria ter o seu brilho. A lua, Jerusalém, o templo, que representam ali o luminar, o ponto de referência. Depois ele diz que as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus, as autoridades, os governantes, assim como o rei Nabucodonosor caiu do céu. Leu comigo? Ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Era o rei Nabucodonosor, e é claro que ele nunca subiu aos céus, né? Nem ele, nem Nimrod. Então Jesus está dizendo, e os poderes dos céus serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Esta era a terra habitada, o povo de Israel. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Significava juízo. Vir sobre as nuvens era juízo, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33. Assim também vós quem? Os discípulos que estavam conversando com ele. Quando virdes, os discípulos iriam ver. Nem todos, porque Pedro foi decapitado, Tiago morto ao fio da espada. Mas ele disse, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. 34. Em verdade, digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Qual era a geração que o sol iria escurecer, a lua não ia dar claridade, os governos do céu iriam cair? Qual era a geração? É esta? Não, era de Pedro, era de Paulo, era de Jesus, era aquela geração, era o juízo iminente. Não era a destruição do planeta, do universo, a destruição da humanidade. Não foi a destruição da humanidade em Sodoma e Gomorra. Não foi a destruição da humanidade em Noé. Foi a destruição de sistema, de governo, de cidade, de pessoas. Era Deus exercendo o seu juízo, como exerceu em Sodoma e Gomorra e preservou a vida de Ló. A sua mulher virou uma estátua de sal. Preservou a vida de Noé e de sua família, e ali dentro um filho da perdição. Assim como preservou a vida de João na ilha de Pátimos, do filho da perdição, do general Tito. E o juízo aconteceu. A terra não foi destruída. O juízo veio, mas não era a destruição da terra. Porque olha o que disse Isaías, capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Veja, a terra é o estrado dos pés. Olha, o céu é o trono. Mas e aonde ele vai colocar o pé se ele destruir? Não, o céu é o trono e a terra o estrado dos pés. Isaías 45, versículo de número 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu,
que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Então, Deus estabeleceu a terra. Ele não a criou para ser um caos, para ser destruída, para ser devastada. Deus a criou e a estabeleceu. A terra é o estrado dos pés, e os céus e os seus tronos. E Eclesiastes, capítulo 1, versículo de número 4, temos aí a famosa frase em que corrobora o nosso entendimento. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. A terra não será destruída. Quem será destruída são os homens, a carne. A carne do ímpio será destruída, deixará de existir. A extinção eterna, fogo eterno, vida destruída para sempre. Os homens maus e os justos. O pó voltará, a carne voltará ao pó e o espírito voltará a Deus. O seu destino é a eternidade. Tu vieste de lá, vive com Deus e retornará para Deus. E a pergunta que se faz é: mas então haverá uma injustiça? Ora, injustiça se eu fizer o que eu quero. Não há injustiça em Deus. Ele é soberano. Lembra? Ele faz o que ele quiser. Aqui diz na palavra que a geração vai e geração vem. Não para. É um vai e vem de geração. E esta terra dura para sempre. Deus faz o que ele quer. Ele é rei, ele é senhor, ele é soberano. Ele determinou assim. Ele quis que o céu fosse o seu trono e a terra aonde ele apoia os seus pés. Ele é o rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. A graça de Deus nos dá condição de viver livre do homem mau, sanguinento. A graça de Deus nos dá condição de ver a provisão de Deus, de viver escapes, de milagres sobrenaturais. Nós, os filhos de Deus, vivemos debaixo da provisão e da proteção sobrenatural de Deus. Nós não vamos fazer hora extras, nós vamos no dia determinado. Ele determinou o dia que o Espírito viesse se revestir de carne, ele já determinou o dia que o Espírito vai voltar para ele. Ele é rei, senhor, soberano e não há ninguém que possa fazer voltar atrás das suas decisões. Ele deixou registrado na sua palavra, Isaías 66, versículo de número 1, vou repetir: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Veja que céu é referido sempre como posição de autoridade. O rei da Babilônia caiu do céu, caiu do seu status, do seu poder. Ele havia dito lá que ele iria subir mais alto e colocar a cadeira deusa dele acima do trono de Deus, porque na linguagem judaica, céu é lugar de autoridade, de poder, de status, de soberania. E Pedro estava dizendo: os céus, o governante, o governo que estão aí, estão preparados para o juízo. Deus tem o seu trono, o seu governo, é ele mesmo que assina. Ele diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Então, que casa que vocês me edificareis e qual é o lugar do meu repouso? Eu acho lindo isto, porque por mais que os homens tentem lutar, isto aqui está estabelecido, como ele mesmo diz aqui. Vou repetir mais uma vez para ficar gravado, Isaías 45, 18, olha aí: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. A terra está estabelecida.
disse que não a criou para ser um caos, mas para que ela fosse habitada. Como Deus vai destruir algo que ele fez para que fosse habitada. E aí, no começo da nossa homilia, eu disse, infelizmente, eu também queria que fosse como os pastores, destruir tudo e só viver os bons nesta terra aqui. Mas, infelizmente, diante das coisas de Deus, eu não tenho livre-arbítrio. Eu tenho liberdade de escolha de usar esta caneta preta ou vermelha, de usar este relógio ou tirá-lo. Mas no que diz respeito às decisões do Pai, é assim que tem que ser, o homem querendo ou não, gostando ou não. Ele criou a terra, ele a estabeleceu, ele a fez para que ele não fosse um caos e fez a terra para que fosse habitada. E o sábio, então, entendendo perfeitamente, deixou registrado o que nós também afirmamos. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Um grande abraço. Amanhã eu te espero 5h20 da manhã com... amanhã tem maratona. Amanhã 5h20, manhã de confissão de fé. 8 horas, graça sem retoque. 11h40, gotas de sabedoria. E à noite, uma palavra que vai sacudir, como diz aqui os meus irmãos pentecostais, sacudir a terra de Cantarábia. Amém? Assim é. Melhor noite. Até amanhã.